Fala galera, sejam bem-vindos ao EP Loucos mais uma vez. Estamos aqui com os destaques da semana até o momento. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para apoiar o nosso crescimento. Valeu? Uma rodada interessante, né? Para os fãs de Premier League, é uma rodada que Arsenal e Liverpool voltam a vencer e colocam a esperança na gente que a disputa do título vai até o final com o Manchester City, né? Manchester City que ainda joga na rodada porque estava disputando a semifinal da FA Cup e ganhou com um gol de Bernardo Silva, uma vitória magra para garantir o acesso à final. Mas enfim, vitórias de Arsenal e Liverpool. Arsenal que eu imaginava que ia ganhar com até mais facilidade, porque o Wolverhampton estava um pouco desfalcado, sem Cunha, o Wang ainda está voltando de lesão, não está 100%. Eth-Nouri, que é o craque, inclusive há rumores de que ele pode pintar no Manchester City na próxima temporada. Ele também estava voltando de lesão, só entrou no segundo tempo, então por causa dos desfalques eu imaginava que o Arsenal teria facilidade, dominou o jogo, mas acabou só ficando mais tranquilo realmente nos últimos minutos, né? O jogo ficou tenso até o final. Mas o foco deste vídeo é para falar primeiramente sobre o United. Eu sei. Logo agora que Ten Hag conseguiu chegar à final da FA Cup, eu venho falar que ele está muito próximo do seu fim de trajetória no time. Mas o futebol é muito além do que resultados, né? E nesse caso, analisando a performance do treinador e como o time dele tem sofrido para ganhar jogos em que é pleno favorito, como foi na semifinal da FA Cup, é muito difícil de você imaginar que Ten Hag fique para a próxima temporada. E aí são várias questões, né? O time, eu sei, tem tido vários desfalques. Um dos principais laterais esquerdos do mundo, né? Que depois que voltou a jogar o seu grande futebol, Luke Shaw ficou fora boa parte da temporada. Ele foi fundamental nas últimas temporadas do United, apesar de ter convivido com lesões, né? No final da última temporada chegou a jogar de zagueiro e fez 1001 funções, foi fundamental para o time. Bem, não somente defensivamente, mas criando jogadas, então ele tem sido um desfalque inacreditável, né? Muito importante. Mas Martin, que a gente imaginava que ia ter um papel de protagonista, ou que seria pelo menos um jogador que entraria no segundo tempo para mudar alguns jogos, lesão praticamente a temporada toda. Claro que essas lesões fazem grande diferença, né? Zagueiros, né? Martinez ficou lesionado a temporada praticamente toda. Varane não está tendo muita sequência. Até Lindelof, que tinha sido uma presença constante, está sofrendo com lesões nas últimas partidas. Mas, enfim, eu entendo o contexto, as dificuldades que o United tem tido para manter um elenco completo e poder disputar com os times maiores, mas acho que fica muito claro que houve evolução do time da temporada passada para essa, e agora que o United está tomando um outro rumo, né, uma direção diferente com Jim Ratcliffe, a expectativa é que ele também traga um nome diferente para reformular esse time. Um treinador que possa trabalhar com o Sancho, né, que Sancho está voando lá no Dortmund e tem um problema sério com o Ten Hag, então só por isso já seria um motivo de pensar na substituição, né? Um treinador que, diferente de Ten Hag, tenha um relacionamento muito melhor com um jogador que tende a ser muito importante para o futuro do United. Então, são várias as razões que justificam, no contexto, uma mudança de trajetória. E essa partida contra o Coventry, se havia alguma dúvida em relação à continuidade de Ten Hag, é algo que define o seu futuro. Porque você disputar uma semifinal da FA Cup, eu sei que Coventry deu a vida e que fez de tudo para se classificar, um time de muita raça, mas quando você compara a diferença de qualidade técnica, mesmo com os desfalques, o time do United não deveria terminar esse jogo com muita tranquilidade, né? E a forma como o time sucumbiu ao Coventry no final do segundo tempo e na prorrogação foi inacreditável, né? O time absolutamente se rendeu e o Coventry dominou o jogo do segundo tempo para frente, né? Foi algo inacreditável como o time praticamente se entregou. E aí, claro que não é só uma questão do treinador, né? A gente pode discutir aqui várias questões, inclusive Højlund. Nesse caso, pode ser justificado também pelo fato de ele não estar tendo muitas oportunidades cara a cara com o goleiro. É mais ou menos a mesma discussão que eu trouxe aqui com Haaland. Então, se ele não está sendo servido, não está tendo muitas chances,
é difícil de marcar. O único jogador que a gente poderia livrar de criticismo é Bruno Fernandes, né? Que teve uma fase ruim, mas voltou ao nível que se espera, né? Voltou ao auge. Está carregando o time, né? Ele é um meio atacante artilheiro, um cara que está em todas as jogadas ofensivas, tudo passa por ele, e ele, inclusive, está sendo fundamental também nos gols decisivos que vem fazendo, né? Inclusive, numa jogada que o Rashford tentou passar pelo adversário, e a bola que acabou sobrando, deu um drible rápido ali de futsal e fez um golaço, né? Então, tá compensando, inclusive, a má fase de Rashford, que inacreditável. Nunca vi um jogador cair tanto de uma temporada para outra como o Rashford. E aí, é como eu disse, você pode apontar para deficiências individuais e que você pode também colocar um peso às decisões do treinador. Até que ponto a má fase de Rashford poderia ser contornada se tivesse um treinador diferente? A gente tem que lembrar, quando se compara, por exemplo, o Ten Hag com o Klopp, Ten Hag tem tido vários problemas de relacionamento com seus jogadores, né? E Klopp saiu uma entrevista recente de Trent Alexander-Arnold, né, no canal de Gary Neville, né, Overlap, que fala exatamente sobre a importância de Klopp como um gestor de elenco, né, um gestor emocional também. É o cara saber conduzir seus jogadores, sabendo a hora de cobrar, sabendo a hora de mostrar suporte, mostrar apoio. Então, um treinador é muito além do que um cara que desenha um plano, define a tática e escala os jogadores durante a partida, né? Ele está ali no dia a dia e ele tem que desenvolver seus jogadores. E casos específicos como o de Rashford, que tem outros componentes ali psicológicos e tal, ele tem que ou resolver pessoalmente ou trazer profissionais da área, né? Psicologia, para poder auxiliá-lo nesse momento, né? Entender a causa dos problemas e buscar uma solução. Nada disso é simples, mas infelizmente quando o seu principal jogador passa a não jogar, isso recai sobre o treinador também. Mas que bom para o United que Fernandes voltou à boa fase, está decidindo partidas, mas não é o suficiente para fazer com que esse time volte ao patamar de gigante que a gente está acostumado a ver e que o United merece. Tem outros jogadores que podem ser questionados. Casemiro parece que envelheceu 10 temporadas em um ano, né? E aí você pode me dizer, claro, teve lesões importantes, ele não tem tido sequência, não tem tido ritmo de jogo para mostrar o seu melhor, mas é aquela questão, né? Uma coisa contribui com a outra. Nessa idade, quanto mais lesões você tem, menor a probabilidade de você desempenhar um bom futebol aí adiante. À medida que ele tem problemas de lesão e fica mais tempo fora dos gramados, ele vai ter ainda mais dificuldade de retornar à sua melhor forma. E é mais propício também a lesões pelo fato de estar num nível de exigência altíssimo sem estar na sua melhor forma. Então, é muito mais difícil de se recuperar de lesões nessa idade e você está mais propício a ter novas lesões. Então, é um ciclo vicioso que é muito difícil de você interromper nessa idade, né? Quando a gente está mais jovem, a gente se recupera de tudo com muito mais facilidade. Ele está chegando num período da carreira que pode ser uma decadência sem volta também, né? Então, são preocupações de um United com Ten Hag que escolheu determinados jogadores que não têm correspondido pela idade, por lesões, mas que são escolhas que envolvem um componente sorte e azar, ali ele teve azar com algumas lesões, mas também tem um componente risco, né? Ao contratar Casemiro nessa idade, considerando que o Real Madrid não mantém esses jogadores por muito tempo, né? É até um milagre que Modric e Kroos ainda estejam no clube. Normalmente o Real Madrid, assim como fez com o Sérgio Ramos, tende a liberá-los sem muita cerimônia quando eles atingem uma certa idade e quebra de desempenho. Talvez para o Real Madrid tenha sido ótimo você, entre aspas, se livrar de um jogador que já estava no final de carreira e receber por ele um bom montante, né? Então tudo isso recai sobre o Ten Hag, que ele assumiu riscos, poderia dar muito certo, mas tinha uma grande chance de dar errado e de desfalcar o time por muitos jogos. E ainda assim, quando ele está em campo, ser um jogador muito aquém daquilo que a gente já viu no auge, né? E olha, eu sou um fã de Casemiro, depois daquela era de Busquets, Kanté e antes dessa era Rodri. Para mim, ele dominou o futebol mundial como o melhor volante do mundo, mas, infelizmente, tudo tem prazo de validade. Então, a contratação de Antony recai sobre ele, né? Se gastou muito, demorou demais a negociação. Se tivesse contratado no início da janela, teria custado muito menos. Eles foram olhar outras opções, depois quando voltaram para contratar Antony, ele já estava muito mais caro. O próprio valor pago por Antony faz com que a pressão em cima dele seja muito grande e faz com que ele desempenhe
ainda menos, né? Mesmo que ele desempenhe um futebol razoável, quando a galera considerar o que foi pago por ele, vão achar que ele está sempre abaixo do desempenho correspondente ao valor pago, né? Então, assim, são várias questões que você pode atribuir a Ten Hag, mas o principal é, numa partida como essa, que o time deveria dominar o jogo inteiro, o Coventry ficou por um triz de se classificar. E mais um parênteses aqui, o Coventry não é um time qualquer. Vale destacar que o Coventry é um time que quase subiu para a primeira divisão na temporada passada, ficou por um triz ali, por um pênalti contra o Luton. Na final dos playoffs entre Luton e Coventry foi definida nos pênaltis, então por um pênalti, 2 pênaltis, o time não está na Premier League hoje. Era um time interessante, principalmente nos playoffs, que cresceu muito, né, na parte decisiva do campeonato, onde os 2 primeiros da Championship se classificam diretamente para a Premier League e os outros 4 disputam ali em semifinais e final qual é a última vaga, né? O campeão dos playoffs acaba subindo para a Premier League e Luton foi o campeão, mas Coventry lutou até o último minuto, até os pênaltis, inclusive eliminou o Borough, né, o Middlesbrough, na semifinal, que é um time mais tradicional e que tinha terminado à frente dele na classificação. E tinha Gustavo Hamer, né, como um dos principais jogadores, jogador hoje que está jogando na Premier League pelo Sheffield, né, foi muito bem vendido por mais de 17 milhões de euros e está desempenhando muito bem, é um dos melhores jogadores do Sheffield hoje, né, e que infelizmente tem grande chance de cair para a segunda divisão novamente. Mas o Coventry é um time interessante. Nessa temporada também havia expectativa de brigar para subir, acabou ficando um pouco atrás. O campeonato está muito difícil essa temporada no Championship, né? Porque tem Leicester com muito investimento, tem Leeds, tem Southampton. A surpresa da terceira divisão, que é o Ipswich Town, né? Então tem outros times interessantes brigando. O Coventry ficou um pouco mais atrás, também porque focou muito na FA Cup, né? Fez uma campanha histórica e trouxe uma grande promessa do Everton, né? Que foi Ellis Simms. Simms tem feito uma segunda divisão interessante, mas principalmente fez uma FA Cup espetacular, né? Se eu não me engano, são 6 jogos, 6 gols e 3 assistências. Fantástica essa performance do Camisa 9 na FA Cup. E enfim, né? Um time interessante, que tem bons valores individuais, mas obviamente que quando comparado ao Manchester United, não tem nem explicação, né? Para ter sofrido tanto. Não é um time qualquer, como muita gente está dando a entender, Coventry, mas não é o nível de futebol que se espera do United, simplesmente assim. Enfim, por todas essas razões, que vêm desde o planejamento da temporada Ten Hag até agora, eu acho que fica muito claro que se tiver opção, se tiver condições financeiras de fazer a troca, o United já deve estar pensando no seu próximo treinador para a temporada seguinte. Alguém que possa investir bem e de repente olhar para as divisões de base, como é o caso de Kobe Manu, que virou titular absoluto do time, e que aí é mérito para Ten Hag, não tem dúvida alguma, mas o time precisa voltar ao patamar que a marca United merece. Outra crítica importante, que também cai na conta de Ten Hag negativamente, é a decisão de encerrar o empréstimo de Sérgio Reguilhón no Manchester United, né? Ele voltou para o Tottenham, porque o United entendeu que como Malásia já estava de volta em janeiro, mais ou menos, meados de janeiro ali, quando a janela ainda estava aberta, e aí eles decidiram, como Malásia já está de volta e Luke Shaw já está para voltar, a gente não vai precisar de Reguilón. E eu achei uma decisão extremamente esquisita, né? Porque é uma decisão sua como clube. Normalmente o próprio clube tem que pagar a multa para interromper o empréstimo, então o empréstimo foi estipulado em 1 ano, o clube que decidisse encerrar com o empréstimo tem que pagar multa, como qualquer um dos lados aí. Então, tipo assim, se Luke Shaw tem tido problemas com lesões há algumas temporadas, e Malásia, desde que chegou, também não conseguiu ter uma sequência de jogos, nem jogando bem, nem fisicamente saudável, seria muito arriscado você interromper o empréstimo sem muito motivo, né? A não ser que haja um motivo bem específico, que a folha salarial está no limite e eles precisavam interromper o empréstimo de Reguilón para poder ganhar espaço na folha e trazer um outro jogador. A não ser que seja um caso tão específico que a gente não está sabendo, não foi divulgado na imprensa. É muito risco você interromper o empréstimo de um jogador que pode ser útil para poder contar com 2 jogadores que têm tido lesões constantes. Então isso é um problema claro de planejamento e, pela ironia do destino, Reguilón foi emprestado novamente para o Brentford e está tendo uma das melhores fases da sua carreira, né?
tem sido fundamental para o time do Brentford, tem feito gols, dado assistências importantes, e nesse momento que ele está fazendo isso, jogando muito bem e tal, o Manchester United poderia muito bem usá-lo, né? Porque um dos principais problemas do time é que sem Luke Shaw, um dos principais laterais esquerdos, né, do mundo, e sem Malásia, que eu não sei nem se seria titular, sinceramente, Ten Hag é obrigado a utilizar Dalot na esquerda, que não é, né, a melhor posição, acaba diminuindo a capacidade de Dalot de influenciar o jogo, e Bissaka é utilizado na direita. Bissaka, que inclusive estava envolvido em 2 gols do Coventry, né? Claro, de forma acidental, a bola bateu nele e entrou, e ele também cometeu o pênalti, né? Então, são essas ironias do destino que você é obrigado a colocar um jogador porque você mandou outro embora, né? E Reguilhon, com certeza, estaria sendo útil para o United nesse momento, tendo Dalot na direita e Reguilhon na esquerda. Os melhores laterais esquerdos na Premier League neste momento. E eu queria rapidamente falar aqui sobre a vitória do Liverpool, né? Uma vitória que, assim como a do Arsenal, coloca em condições de brigar pelo título. Claro que ainda vai depender de um tropeço do City, mas o City pega um time do Brighton fora de casa, que é sempre impossível de prever como o Brighton vai jogar, né? Pelo seu treinador e pelos jogadores que tem, muito talento. E agora que o Brighton está focado na Premier League, né? O time tem mais condições de utilizar o seu elenco por inteiro e surpreender o City, né? O jogo não vai ser fácil, principalmente porque o City está cansado e Pep Guardiola tem reclamado disso nas últimas entrevistas coletivas, de como o time tem tido dificuldades de manter os seus jogadores saudáveis e em condições de competir no mais alto nível, né? Tanto que a semifinal com o Chelsea foi um jogo difícil de assistir, porque os times estão cansados. E Liverpool e Arsenal vão estar apostando nesse cansaço do City para poder, de repente, num tropeço, manter a disputa pelo título viva, né? Que é isso que a gente, como fã geral da PL, espera. Agora, especificamente sobre a vitória do Liverpool, eu só queria comentar novamente a importância de 2 jogadores voltando de lesão, né? Jota, que aí eu nem sei se é uma questão de estar poupando o Darwin Núñez, viu? Porque o desempenho de Núñez caiu um pouco nas últimas rodadas, então ele estava ali meio que absoluto, porque ele só tinha Gakpo ali na concorrência, né? E Gakpo também pode fazer as pontas, então era o único 9 de ofício que tinha. Como o Jota tá voltando de lesão e pode jogar muito bem naquela posição, eu acho que tem grandes chances de Darwin passar a comer o banco aí por algumas rodadas, né? Enquanto o Jota estiver entregando, e estava entregando antes da lesão também, era o melhor jogador do Liverpool quando o Salah estava machucado, não vejo por que Jota voltar para o banco neste momento. E a volta de Trent Alexander-Arnold, né? Então, são 2 jogadores fundamentais que voltaram para o time, embora o Liverpool não tenha tido um desempenho espetacular, mas já foi um Liverpool muito mais criativo. Não é fácil jogar contra o Fulham fora de casa, no Craven Cottage, né? E Fulham que inclusive tem feito jogos espetaculares, alternando com jogos difíceis de assistir, jogos medonhos. Mas nesse caso eu vou dar muito mais mérito ao Liverpool, que quando o Arnold sai da direita e vem para o meio e começa a criar jogadas, é incrível o volume de jogo que o Liverpool consegue produzir. E a falta que ele cobrou, né, espetacular. Então é um jogador que traz um arsenal de opções para o time do Liverpool, para em jogos difíceis conseguir esses resultados esperados, né? Então destaque para Gakpo também, que jogou uma partida interessante, Diogo Jota e Arnold. E claro, o Salah foi poupado, entrou só no finalzinho, porque a sequência de jogos tem cansado também os jogadores do Liverpool, que agora vão estar focados na Premier League, porque foram eliminados contra o Atalanta da Europa League. E um outro assunto que eu gostaria de discutir aqui no finalzinho é o desempenho do Crystal Palace, né? Que goleada espetacular contra o forte time do West Ham. Eu não esperava um resultado desse, eu acho que poucos esperavam. É um novo Crystal Palace, né? Desde a saída de Roy Hodgson, mas o destaque vai para a dupla infernal que o time tem, né? Eze e Olise, quando estão juntos, são fenomenais. E a questão agora que fica é quem dos dois é o melhor jogador, né? Qual é esse jogador que deve acabar indo para um time maior nas próximas temporadas, né? O time conseguiu segurar Zaha por muito tempo, ele acabou saindo sem renovar o contrato, e agora as joias são esses dois, e eu sempre fico na dúvida quem é o mais talentoso, né? Quando eu estava convicto de que Olise era o craque, né? O Chelsea quase contratou no início da temporada, aí Eze me faz um voleio desse, teve uma partida espetacular, exemplar. O jogo passava por Eze na grande maioria das construções,
liso, drible, toque de letra, calcanhar. O cara tava numa noite inspirada, né? E aquele voleio, por favor, EA Sports, coloque o trait aí de acrobate para o menino no FIFA, que ele tá merecendo, né? Que golaço espetacular. Claro, o Lisei mantém o nível esperado, mas agora os outros times europeus que estão de olho nesses jogadores podem ter dúvidas qual dos dois seja a melhor contratação custo-benefício para a próxima temporada. E olha, pelo nível que eles estão jogando nesse momento, eu não sei se vai ser tão custo-benefício assim não, viu? Talvez o Crystal Palace exija uma fortuna para um desses jogadores saírem a partir das próximas temporadas. É a base do time, né? Tudo passa por eles. Inclusive, eles estão fazendo com que Mateta jogue bola. Que por muito tempo se revezava ali o artilheiro, né? O artilheiro não, o camisa 9. Mas os dois estão conseguindo fazer com que até Mateta vire um 9 interessante na Premier League. Então é isso, galera. Terminamos o vídeo por aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Valeu!